Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente reunidos para dar andamento aos estudos do livro Nosso Lar. Hoje vamos falar um pouco, vamos discutir os capítulos 15 e 16. Antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de pedir a todos para que realizemos a nossa prece inicial. Então vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo, agradecendo a oportunidade que estamos tendo hoje de estar reunidos em seu nome, pedindo também o amparo da espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da Casa Espírita, para que esse estudo possa transcorrer de maneira serena e tranquila, facilitando assim a assimilação do conteúdo aqui hoje debatido, e que este conteúdo possa, de certa maneira, fazer parte do nosso cotidiano, ajudando assim na nossa caminhada de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, vamos dar início ao capítulo 15, intitulado A Visita Materna. Este capítulo ele se inicia logo após a conversa de André Luiz com Clarencio no ministério. Então, André Luiz começa dizendo que ele está atento às recomendações de Clarencio e que procurava reconstituir as energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez, me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias ele já lembrava e fazia uma análise dos seus erros antigos e se sentia confortado, porque Clarencio em nenhum momento ele chega e condena André Luiz pelas suas falhas, pelos seus erros. Ele aponta caminhos para que ele possa melhorar e possa, de alguma maneira, resgatar esses erros, numa próxima oportunidade que ele venha ter de reencarnar. Os fluidos carnais, eles compelem a alma a profunda sonolência. O que ele quer dizer com isso? Quando estamos encarnados, nós estamos em um mundo material. E os nossos pensamentos geralmente estão em padrões morais baixos. Esses padrões morais baixos, eles indicam que a nossa alma é muito materializada. Nós estamos muito materiais, muito próximos da matéria. Nós conseguimos enxergar única e exclusivamente a matéria. A nossa vida é em função da matéria. Então esse pensamento nesse padrão moral baixo, o fluido, ele é o veículo do pensamento. Ele não tem gênero, ele não é bom, não é mau, ele adquire características do meio que o elabora. E quem elabora esse fluido é o nosso pensamento. Então, se estamos com pensamentos materiais, esse fluido fica mais denso e isso nos atrapalha em enxergar a verdade espiritual. A necessidade que temos de trabalhar a nossa espiritualidade ainda encarnados para que entendamos a realidade da nossa vida, o real propósito da nossa vida. Em verdade, apenas agora ele reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada em conta de brincadeira. Então ele começa a entender a importância da reencarnação, a oportunidade que nós temos de trabalhar, de evoluir, de crescer e de ajudar o próximo, de resgatar laços, de desatar nós feitos em outras encarnações. Então ele vê que o quão importante é a encarnação na Terra. Então aquela importância surgia aos olhos dele, evidenciando as grandezas que ele ignorava até então. Então ele considerando as oportunidades que ele desperdiçou nas suas encarnações, ele até se considera não merecedor da hospitalidade que ele recebe no nosso lar. Que mesmo diante de todos esses desperdícios que ele cometeu, de todos os erros durante a sua encarnação, ele foi recebido com amor, com carinho, foi amparado da melhor maneira possível. E ele disse que Clarencio tinha dobradas razões para falar com ele com aquela franqueza. Aqui falando sobre a ação dos espíritos nos fluidos, que tem consequência de importância capital e direta para os encarnados. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo o pensamento modificar as suas propriedades, é evidente que eles devem se achar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o fazem vibrar, modificando-os pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável.
Aqui dizendo sobre aquilo que eu falei um pouco lá atrás, relacionado à qualidade, que o fluido ele não possui uma qualidade nem boa nem má. Ele adquire do meio onde ele se elabora, né? Então, que sob o ponto de vista moral, ele pode trazer sentimentos de ódio, né? Todos esses sentimentos descritos aqui. Sobre o aspecto físico, são excitantes e calmantes. Ele também pode ser material, né? Ele pode, portanto, os quadros do fluido seriam todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que eles produzem. Então, seu pensamento está ligado à matéria, o fluido será muito material. Então, ele vai, como eu disse, inibir, vai dificultar a nossa possibilidade de enxergar essa verdade espiritual, a necessidade que nós temos de entender a espiritualidade, de trabalharmos a espiritualidade para que nós possamos evoluir não só intelectualmente, como moralmente. Passei dias entregues a profundas reflexões sobre a vida, no íntimo grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam o meu pensamento. Então, ele diz ali que ele tinha muita saudade da família dele, mas ele não iria pedir novamente uma concessão para poder ver a sua família. Porque ele sabe que a partir do momento que ele chegar lá, eles vão enxergar o seu pensamento e entender o real propósito que ele tem em visitar a família. Será que ele aí já está preparado para trabalhar em prol da felicidade da família? Ou ele está ainda pensando no que a família pensa dele? Se sente falta, se a mulher ainda está desesperada pela perda dele. Então, tudo isso eles conseguem identificar no pensamento de André Luiz. Então, ele já começa a entender que não é um momento oportuno. E quando for, ele será avisado. Ele já tem fé em relação a isso. Se ali não haviam me proporcionado essa satisfação espontânea, é que tal propósito ainda não seria oportuno. Então ele se calava, se resignava. Lísias tentava dar um apoio moral para ele, né? Fazendo pareceres consoladores, mas ele ainda estava preso, né? Ele estava em um recolhimento, né? Ele estava sendo chamado pela sua consciência profunda. Ele se reconhecia um espírito com muitos débitos. Então, ele fazendo essa análise, ele estava num momento de reflexão sobre os seus erros, sobre as suas falhas, procurando maneiras de entender o que ele poderia fazer para melhorar. Entre as faltas, é preciso que se coloque na primeira ordem, a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuramos nas aflições, se não aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, então contraímos uma nova dívida que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. Então aqui a gente falando um pouco sobre a questão de entender o real propósito do sofrimento. Entendendo que ao sofrer, nós estamos recebendo nada além daquilo que plantamos. Então são reflexos de atitudes pretéritas nossas. Então não tem como a gente acusar Deus. E quando nós acusamos Deus e lamentamos isso, nós estamos cometendo uma falta. Em vez de colher os frutos que nós poderíamos colher com o aprendizado sobre essa dor, sobre esse sofrimento, ao invés de encarar isso como uma possibilidade de elevação, de crescimento, de aquisição de conhecimento, nós simplesmente jogamos no colo de Deus a responsabilidade, nós estamos cometendo uma falta. Ao invés de a gente colher o fruto do aprendizado, nós vamos contrair uma nova dívida. Um dia, contudo, Lísias entrou na sala, todo alegre, e fala para ele: adivinhe quem chegou à sua procura. Aí, pela expressão alegre que Lísias estava, André Luiz logo já falou: minha mãe. Aí, os olhos arregalados de alegria, ele viu a mãe dele entrando com os braços abertos, chamando: filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Essa passagem é muito bonita, é muito emocionante e ela serve para ensinar a André Luiz e a todos nós que estamos acompanhando a obra que o amor, os laços de amor que nós construímos são eternos. Eles nunca se rompem, eles nunca vão acabar, independente da distância ou do tempo transcorrido de falta de contato. Esse amor que nós criamos, ele é eterno. A benevolência divina de
permitir a visita da mãe de André Luiz a ele, para demonstrar que todo aquele amor continua vivo e sempre continuará vivo, apesar de eles não estarem convivendo no mesmo local. Aí aqui falando um pouco sobre o encontro com entes queridos, parentes que se foram antes de nós. Nós não os vemos de prontidão. Quando nós chegamos ao mundo espiritual, nós ainda carregamos muito das impurezas da matéria. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos melhorar, nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório, para que a gente possa entrar em consonância com o padrão vibratório das pessoas que já estão lá há mais tempo. Assim nós podemos entrar em contato com elas e estar preparados para poder entrar em contato com elas novamente, matar essa saudade que nós temos da convivência. A mãe de André Luiz, então, que veio de um orbe superior, ela, mesmo se esforçando, talvez não conseguisse André Luiz no momento em que chegou a enxergá-la pela diferença de padrão vibratório. Ela com um perispírito muito mais quintessenciado do que André Luiz. André Luiz ainda carregando todas aquelas chagas da matéria. Então é nesse momento em que André Luiz já está despertando para um novo conhecimento da importância do seu desenvolvimento espiritual, da importância do trabalho como uma alegria, né? como uma bênção divina, ele conseguiu a visita da mãe dele. Aqui também falando dos grupos familiares que existem na erraticidade, que eles se reúnem por afinidade, tem a consciência de que os espíritos que encarnam logo voltarão para o convívio, né? Então essa questão do amor, os laços de amor são eternos. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas e não sei quanto tempo estivemos juntos. Afinal, foi ela que me despertou no enlevo recomendando: vamos, filho, não se emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, pode castigar o coração. Então aqui o André Luiz, ele se viu novamente, né, na mesma situação da sua infância. Os espíritos têm essa condição de trazer essas lembranças à tona e de realmente reviver aquele momento. Tudo aquilo que é importante para o espírito, ele consegue relembrar. Ele traz a lembrança de tudo que realmente importa, de tudo que realmente pode ser útil, de uma maneira que ele pode até reviver aquele momento, como estava acontecendo com o André Luiz, de tão grande a importância que ele dava para aquele momento com a mãe dele. E a mãe dele diz para ele que a alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Nós discutimos da outra vez que eu falei aqui sobre os conselhos de Clarencio, sobre a questão das paixões, as paixões excessivas, né? Então, mesmo sendo alegria, quando nós damos muita importância, damos muita vazão para essa emoção da alegria, nós começamos a deixar de lado o foco e as outras responsabilidades que nós temos, pensando unicamente nessa nossa alegria. Isso nada mais é do que um ato egoísta, muito ligado à materialidade. E ele pode causar também danos que podem refletir em nosso perispírito. Falando sobre a lembrança dos espíritos, dizendo aqui aquilo que nós falamos agora há pouco, que eles lembram de acordo com as consequências que aqueles fatos resultaram para ele no estado em que se encontra. E que algumas coisas ele não vai lembrar, porque ele não leva aquilo como importante para ele e às vezes nem vai tentar se recordar. Falando que como isso ocorre, se é pela força, pelo esforço da imaginação ou como um quadro que ele apresenta à vista. De uma forma ou de outra, todos os atos que ele tem interesse de lembrar são para ele como se fossem no presente. É o que aconteceu com o André Luiz. Aquele fato era tão importante para ele que ele regressou, ele conseguiu aquela memória e reviveu aquele momento com a mãe dele. Será substancialmente
exatamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? A gente estava falando da paixão relacionada à alegria. A paixão, em nenhum momento, ela é ruim. Ela é uma potencialidade que nós temos, né? E que nos leva a realizar as coisas. As paixões, elas foram responsáveis por grandes avanços da humanidade. O problema, né, está no abuso que se faz dessas paixões. O abuso dessas paixões pode causar o mal, né? Como podemos determinar o limite das paixões? As paixões aqui ele associa com o cavalo. O cavalo só tem utilidade para a gente quando a gente consegue domar esse cavalo. Quando ele dispara e a gente não tem mais controle dele, ele se torna perigoso. É assim como uma paixão. As nossas emoções. As nossas emoções, quando nós controlamos as nossas emoções, as nossas paixões, elas são úteis e benéficas. Agora, quando essas razões e emoções nos tomam conta e nós não temos mais a capacidade de governá-las, isso pode gerar prejuízo para a gente ou para outras pessoas. Em vez de carregar a minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me a divã. Estás ainda fraco, filhinho, não desperdice energias. Então ele teve essa efusividade de energia e alegria, né? E a gente é um misto de emoção e razão. E o segredo está no equilíbrio entre essas duas potencialidades, né? O equilíbrio entre a emoção e a razão, porque a emoção exacerbada, ela vai nos causar danos e vai nos deixar fracos. A razão exacerbada, ela nos deixa bruto, ela nos deixa incapaz de enxergar os sentimentos, não só os nossos como os dos outros. Então ela nos embrutece, né? Aí ela diz aqui, sentei-me ao lado dela, sentei ao lado dela, cuidadosamente, ajeitou-me a fronte cansada nos seus joelhos. Então ali ele estava se sentindo, né, muito bem, como o mais venturoso dos homens, e com a impressão de que o barco dele ancorou num porto seguro, que ali ele é uma pessoa que ele confia e que ele pode, né, contar. Aqui vamos falar um pouco sobre a palavra emoção. A palavra emoção provém do verbo emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, que tanto pode ser positiva, negativa ou mesmo neutra. O importante na ocorrência do fenômeno da emoção é o seu propósito e as suas consequências. Com que fim nós estamos colocando aquela emoção? Quando se direciona para o bem-estar, a paz, a alegria de viver, de construir, contribuindo em favor do próximo, temos-la como positiva ou nobre, porque ela é edificante e realizadora. Então, essa emoção, essa paixão, quando ela é colocada para o bem, ela constrói. No entanto, se inquieta, estimula transtorno, ansiedade, conduzindo nossa mente a distúrbios de qualquer natureza, temos-la negativa ou perturbadora. E é necessário orientação e a busca novamente pelo equilíbrio. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível, qual menino que procura por detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Então ele começa a notar todas as características da mãe dele, que são as mesmas de quando ela era viva, notando o vestido, as meias, a manta, o cabelo, as rugas do rosto. Os espíritos, eles têm a capacidade de agir sobre o fluido, e moldar esse fluido conforme a sua vontade. Espíritos mais elevados fazem isso com uma facilidade, até mesmo instintivamente. A mãe de André Luiz fez isso para que ela despertasse nele o sentimento materno, o sentimento do amor de mãe, da presença da mãe. Todos os espíritos, quando desencarnam, geralmente eles trazem a sua forma atual. Alguns sofrem ao longo do seu desencarne processos que podem degradar o seu perispírito, e chegam a algumas situações meio caóticas, como nós vimos em capítulos passados. Mas a mãe de André Luiz resolveu vir com essa fisionomia de quando
da maior parte da lembrança de André Luiz para causar nele justamente esse impacto. Minha mãe, todavia mais forte que eu, falou com serenidade: nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações para que aprendamos o amor divino. Então essa separação também tem um propósito. O que é o amor divino? A mãe de André Luiz foi mãe dele na Terra. Na Terra ela constituiu aquela família, então a André Luiz fez parte da família terrena dela. E nós temos a nossa família espiritual, que é muito maior, que o nosso Pai é Deus e todos os outros são nossos irmãos. Então, aprender o amor divino é aprender a amar esses nossos irmãos, a entender que todos somos filhos de um mesmo Pai e que todos somos irmãos, independente do quão mal ou do quão bom nós somos. Nós temos que nos amar da mesma maneira. Então, é muito difícil, principalmente para nós que estamos encarnados, que temos a matéria toda aqui, que temos as nossas forças atávicas atuando fortemente sobre a gente. Então é muito difícil, mas nós temos que nos exercitar, nos condicionar para o bem. Somente perde os seres queridos aquele que possessivamente os procura. Quando se fazem distante, porquanto quem ama, ama sempre. E de tal modo que ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e os abençoando, sabendo conscientemente pelas forças dos espíritos que jamais se afastará. Então, dizendo que a gente só perde uma pessoa amada quando a gente tem um sentimento de posse. Porque se nós temos fé e nós acreditamos no amor verdadeiro, nós sabemos que esse amor nunca vai morrer. Independente da distância e do tempo transcorrido, nós vamos continuar amando. E a pessoa vai estar sempre conectada a gente por esse amor. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Como é difícil alijar resíduos trazidos da terra, como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísia, para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como se reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria passei as lágrimas de angústias, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não consegui atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Então, André Luiz, quando está em contato com a mãe dele, a mãe, que é aquela pessoa que sempre nos consola, que sempre está disposta a nos ouvir, que não nos julga, que sempre vai encontrar uma maneira de nos ajudar, ele sentiu que, nossa, mais uma oportunidade para eu despejar as minhas lamentações, esquecendo tudo aquilo que Clarencio, que Lísias falou para ele. Lá no capítulo 6, Clarencio pergunta para ele se ele realmente queria a cura espiritual. Ele responde que sim, e Clarencio diz para ele parar de falar de si mesmo e parar de fazer lamentações, porque as lamentações levam a doenças de curso laborioso e de difícil tratamento. E ele não conseguiu assimilar isso. Aí, ao momento que ele viu a mãe dele, uma pessoa que ele sabia que não o iria julgar, ele foi lá e começou novamente, com as lamentações. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório das minhas queixas e males sem fim. Aquilo que a gente falou anteriormente, ele identifica na mãe dele uma pessoa com quem ele pode despejar tudo aquilo, toda a lamentação, todos os seus males, tudo aquilo que o incomoda. Na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Os filhos só dão valor real à mãe, ao amor da mãe, quando as mães se vão. Muitos não conseguem em vida amar a mãe da maneira correta. Ele só vê a mãe como uma pessoa que está ali para fazer tudo o que ele quer. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falta concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas.
É novamente na questão das lamentações. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. A mãe dele olha para ele e fala: nossa, Clarencio já falou e mesmo assim ele ainda não aprendeu. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mas estreitamente ao coração falou carinhosa: filho, não ignoro as instruções que o nosso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradecemos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Vamos aproveitar esse momento que estamos nos reaproximando, né? Vamos aprender a ser filho do Senhor. Aquilo que eu falei anteriormente, aprender que todos somos irmãos e que o amor deve ser compartilhado da mesma maneira entre todos nós. Nós enxergarmos o próximo como nosso irmão. Independente se gostamos ou não gostamos, se a pessoa é boa ou se a pessoa é má. Né? Aprender a ser filho do Senhor, a entender que existe um único Pai e que todos somos irmãos. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira como adoram o Criador, eles se estendem as mãos e oram um pelos outros. Então é isso, né? É entendermos que todos somos irmãos e que devemos nos amar da mesma maneira. A família terrestre é importante, mas todos somos iguais, ninguém tem benefício, todos nós somos tratados da mesma maneira e todos nós somos amparados pela providência divina. Na posição de mãe terrestre, nem sempre conseguiu orientar-te como convinha. Ela falou o quê? Eu te mimei, né? Ela também está trabalhando, reajustando o coração dela, né? E falando que as lágrimas dele começam a trazer todos aqueles sentimentos humanos. Alguma coisa faz ela querer retroceder, ela quer dar razão, quer acarinhá-lo, quer falar assim, não, meu filhinho, você tem razão, você é um coitadinho, né? Mas só que ela já está numa outra posição. Ela já não está mais ali como uma mãe terrestre. Ela está ali como uma irmã. Ela é uma mãe espiritual, então ela tem que conduzir ele no caminho correto. Então ela tem o quê? Que fazer as mesmas recomendações que Clarencio fez a André Luiz. Ela não é a única mãe, ele não é o único filho. Não és o único homem desencarnado a reparar os seus próprios erros. Todo mundo tem os seus erros e está aí na luta para reparar esses erros. Somos todos irmãos, estamos todos em busca da perfeição. E ela não é a única mãe a se sentir dos entes amados. Então a dor, né, não nos edifica pelo pranto, pelas feridas, mas pela porta de luz que nos oferece aos espíritos. Então a dor, ela oferece a oportunidade de aprendizado, oferece a oportunidade de crescimento. Essa é a porta de luz que a dor oferece aos espíritos, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Porque quando nós passamos por uma dor, nós conseguimos atinar mais para a dor do outro. Quando nós não passamos por uma dor, às vezes podemos considerar a dor do outro como frescura. Mas por que você está reclamando disso? Eu não passei por isso, eu não sei o quão grave, o quanto dói naquela pessoa aquela dor. Então, quando passamos por dores, nós nos tornamos mais sensíveis e compreensíveis. Lágrimas e úlceras constituem o processo da bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Então, é essa concepção de que quando nós temos a dor, quando nós sofremos, nós colocamos para fora os nossos sentimentos, nós conseguimos exprimir mais esses sentimentos. Nós não guardamos tudo aquilo para a gente, considerando aquilo uma coisa que não é legal. Colocamos para fora, nós conseguimos botar para fora todos os nossos sentimentos mais puros. Os espíritos não podem almejar completa felicidade enquanto não tenham se tornado puros. É aquela questão, qualquer mancha que a gente tenha vai impedir que a gente entre nos mundos ditosos. É igual, ele faz associação com passageiros de navio, e esse passageiro, todo mundo está infectado nesse navio. Ninguém vai poder ancorar no porto, vai poder descer no porto antes que eles estejam livres da doença. Então, o sofrimento ajuda
o sofrimento ajuda nessa elevação, né, a apagar essa mancha. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu: só é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansão de amor, se é possível. Por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, meu filho, e trabalhemos intensamente. Modifica a sua atitude mental, conforta-me a sua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder. Então aqui o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ele tem que mudar a atitude mental dele em relação a essa lamentação, né? A gente precisa trabalhar. Quando a gente trabalha na caridade, a gente não tem tempo para ficar pensando nos nossos próprios problemas. Então nós estamos trabalhando, evoluindo, crescendo, aprendendo e ao mesmo tempo estamos deixando de lado as nossas reclamações. E isso vai nos melhorando, né? E vamos nos amar com o nosso amor divino, nosso amor de irmão. Aqui o amor diz que o amor deve alargar-se, ele não deve se diminuir, o amor deve se espalhar. A gente não pode deixar o nosso amor restrito a um único núcleo da nossa família terrestre. Nós temos que espalhar esse amor. O amor foi feito para ser compartilhado. Cooperando, confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais. Aquelas palavras benditas me despertaram, guardava a impressão de fluidos vigorosos. Então aqui ele está falando o amor da mãe dele, né? Com aqueles fluidos que saem do amor da mãe dele, puros, entram em André Luiz e ajudam a vitalizá-lo, né? Uma passagem assim, muito legal, né? Que a mãe dele, com todo aquele amor, injeta nele, né? Doa para ele fluidos vigorosos, ajudando ele a se vitalizar. Aí ele ergui-me respeitoso, beijei na fronte, sentindo a mais amorosa e mais bela do que nunca. Aqui falando um pouco do magnetismo, eu não vou me estender muito nisso para que a gente tenha tempo de falar tudo sobre agora o capítulo 16. Terminando agora o capítulo 15, vamos começar o capítulo 16, que fala sobre as confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me mais alegre e animado. Então a mãe dele falava sobre o serviço, sobre o trabalho, como uma bênção às dores. É como eu falei anteriormente no fim do capítulo 15, quando nós estamos trabalhando na caridade, estamos trabalhando em benefício do próximo, trabalhando para a nossa evolução, para a aquisição de conhecimento, nós não temos tempo de ficar lamentando as nossas dores. Nós estamos aqui enfrentando esses problemas, trabalhando, né, superando esses problemas e não temos tempo de lamentar. Então as dores, o trabalho nos ajuda a tornar essa dor menor, a gente dá menos importância a essas dores. A gente entender a dor como uma oportunidade de trabalho e de crescimento. E André Luiz começa a se alimentar de algum modo daqueles conceitos de trabalho. Ele estava se sentindo mais alegre, mais animado e mais feliz. Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos semelhantes. Ora, aqueles cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. Você pode passar tempos na ociosidade, mas uma hora você vai ter que voltar a trabalhar. Você vai ter que recomeçar a sua tarefa e recomeçar o seu trabalho. São incessantes as ocupações dos espíritos? São incessantes, elas são infindáveis, porque os espíritos estão sempre ativos nos seus pensamentos, que eles vivem pelo seu pensamento. Mas é importante não identificar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhe constitui gozo, lhe constitui alegria pela consciência de serem úteis. Eles têm alegria em ser útil, em prestar serviço ao próximo, em ajudar no desenvolvimento do outro e ao mesmo tempo no seu
próprio desenvolvimento. Ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação, que sublimes contemplações espirituais que ventura. Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Então, André Luiz acha que na órbita da mãe dele, ela está lá tranquila, que ela não precisa mais se esforçar no trabalho de crescimento. Não, o trabalho lá tem mais trabalho e mais abnegação. Ela não está lá só contemplando. Imagina uma vida de contemplação. Ele imagina que em órbitas superiores você está lá simplesmente contemplando, você não tem trabalho. Mas ela fala para ele entender que o trabalho não é nenhuma nota de tristeza, que o trabalho para ela representa a alegria de se sentir útil, de ter essa responsabilidade necessária. Então, o trabalho é motivo de alegria, é motivo de poder ajudar o próximo, é poder conhecer, adquirir conhecimento e crescimento. A gente bate bastante nessa tecla porque essa é a base do conceito que está sendo falado aqui. Já não tendo que adquirir, os espíritos de ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações. O que vocês querem da eternidade? A desocupação eterna seria uma eterna angústia. Imagina você ficar a vida inteira, a eternidade inteira sem fazer nada. De que natureza são as ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar porque sejam cumpridas. Então você passa de um estágio de executor para supervisor, né? Numa empresa, quando você começa lá no chão da empresa, você passa para supervisor, você passa para coordenador e você está ali vendo se as ordens divinas estão sendo cumpridas da maneira correta. Então é sua missão espalhar essas ordens e verificar se elas estão sendo cumpridas. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde a minha vida, então, procuro esforçar-me para conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Então, aqui o que a mãe dele está querendo dizer? Que muita gente se diz, né, se diz apegada à família porque ama demais, né? Elas amam muito aquelas pessoas. Aquilo dali não é amor, aquilo dali é apego, aquilo dali é sentimento de posse. Então, ali na erraticidade, o que a mãe de André Luiz aprendeu? Que o verdadeiro amor, para se transbordar em benefícios, para que você possa levar benefícios reais à sua família encarnada, precisa de trabalho. Então ela fala que desde quando ela chegou, ela se esforça para conquistar o direito de ajudar aqueles que ela ama. E ela já está no estágio de que ela não ama só a família dela, ela ama todos. Ela já está tentando praticar, já está praticando o amor divino falado anteriormente. E meu pai? Perguntei. Onde está porque não veio com a senhora? A minha mãe então estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Então logo desencarnou o meu pobre Laerte. A passagem do umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas
prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Então, o que ela está falando? Ele perguntou do pai dele, a mãe dele falou que o pai dele ainda estava preso, né, em regiões, né, em zona de trevas compactas. Por quê? Porque ele se revestia de um arquétipo, um arquétipo social, né, de um homem da sociedade bem-sucedido, que mantinha os valores da família, que frequentava os cultos religiosos, mas na realidade dentro dele ele não era isso. Ele era uma pessoa que estava ligada a relações extraconjugais, e dentro dessas relações extraconjugais ele prometeu muita coisa a essas mulheres, né? Dizendo talvez que constituiria a família com elas, largaria a família para ficar com elas, né? E quando ele desencarnou, elas já haviam desencarnado, elas já estavam em uma rede maléfica. Então quando ele desencarnou, elas foram lá, e prenderam de novo nas teias da ilusão. Então o que acontece? Ele continuou ligado àquelas duas de uma forma, né, por um atrativo material, sexual. No livro dos Espíritos, então, lá na introdução, os espíritos superiores, nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da nossa natureza animal, prendendo-nos à matéria. Finalmente, ensinam que no mundo dos espíritos, onde nada fica escondido, o hipócrita será desmascarado e todas as suas perversidades serão reveladas. Que a presença inevitável e constante daqueles a quem procedemos mal é um dos castigos reservados a nós. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem o sofrimento e a felicidade que desconhecemos na Terra. Então, o que aconteceu com o pai de André Luiz? Então, ele estava ali, né, cercado nas suas paixões, né, nos seus excessos de cunho no cunho sexual. Então, ele chega no mundo espiritual, onde você não consegue enxergar nada, não consegue esconder nada de ninguém. O seu interior vem à tona, demonstrando tudo aquilo que ele era na realidade. Então ele fica preso àquelas pessoas que ele fez mal, aquelas duas pessoas que ele prometeu muitas coisas, e não consegue se livrar daquilo. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Então ela é aquilo que você era no seu interior. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual. Restringia o padrão vibratório e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então, o pai dele até por um momento tentou lutar, mas ele ainda faltou a perseverança, ele ainda não teve a força, a vontade suficiente para colocar o pensamento no caminho correto. Ele não conseguiu uma constância, ele não conseguiu ainda condicionar o seu pensamento para o lado bom. As leis da comunicação espírita por Leon Denis, no livro No Invisível. Sabemos que tudo vibra e irradia no universo porque tudo é força, luz e vida. Penetra a natureza em seus menores átomos uma energia infinita, origem de todos os fenômenos. Identicamente, cada espírito livre ou encarnado possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, intensa, luminosa. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. As vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam as almas, os corações, os pensamentos. Nossos maus desejos e corruptências criam em torno de nós uma atmosfera fluídica impura.
propicia a ação das influências de mesma ordem, ao passo que as nobres aspirações atraem as salutares vibrações, as irradiações das esferas superiores. Então, o que está acontecendo com o pai do André Luiz é que ele está ainda nessa atmosfera fluídica impura. Então, ele se relaciona única e exclusivamente com esses espíritos de ordem mais baixa e não conseguindo se livrar dessa teia, né? Não abrindo o seu olhar. Muitíssimo impressionado perguntei, não há, porém, meios de subtraí-lo a tais objeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente, ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório ainda é muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram-no as minhas sugestões. Então, o padrão vibratório do pai do André Luiz está muito mais próximo das duas que ele manteve essas relações extraconjugais do que com a mãe de André Luiz. Então, ele não consegue, às vezes ele consegue um momento ali perceber os sopros de que a mãe dele dá, né? Intuindo ele de maneira correta, mas ali só tira uma lágrima de arrependimento e logo ele cai de novo por estar ainda nesse padrão próximo das duas outras mulheres. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal como é entre vós, constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam. Os bons pelos desejos de fazerem o bem, os maus pelos de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas, pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Então, aí explica também o porquê o pai de André Luiz não consegue ainda acessar e perceber a mãe de André Luiz. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas é porque não quer. É porque o encarnado, o espírito que está lá passando pela prova, ele tem que passar por aquilo, né? Porque quando ele passa por aquilo, ele sai mais instruído e perfeito. Ele pode auxiliar conselhos e tudo mais, mas ele não interfere. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos espíritos maldosos. E todo o seu poder vem do fato de vocês não fazerem resistência a eles. Venho trabalhando intensamente anos a fio, solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo entre a indiferença e a revolta. Então, o que ela diz em relação à candeia sem óleo e sem pavio? Não adianta ela tentar ajudar o Laerte se ele não abriu ainda a consciência para essa ajuda, se ele ainda não consegue enxergar a necessidade dessa ajuda. Então ele tem que ele tem que começar a ter a consciência de que ele necessita evoluir espiritualmente, né? Largar um pouco esse vínculo material, elevar um pouco esse padrão vibratório. Então, enquanto ele estiver ali mantendo esse padrão, mantendo essa continuidade, se mantendo nessa imanência, ele não vai conseguir enxergar e nem vai conseguir ter auxílio dos espíritos superiores. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a entender as necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai e das suas irmãs,
Tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças em breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Então, aliás, outras duas irmãs dele se encontravam ainda no umbral, mostrando uma desarmonia muito grande nessas pessoas da família de André Luiz, e a única que estava ali num padrão assim evolutivo um pouco maior era a irmã de André Luiz, a Luísa, que já tinha desencarnado quando ele era pequeno, e ajudou ela ali num gesto sublime, né, de abnegação, né? Ela resolve reencarnar junto ao pai, junto às irmãs, para ajudá-los a encontrar o caminho correto. E ela deseja que o André Luiz se restabeleça logo para que eles possam trabalhar juntos, né, nas atividades do bem. Todos temos um espírito bom ligado a nós desde o nosso nascimento, que nos tomou sob sua proteção, desempenha junto a nós a missão de um pai para com o seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações. Sente-se feliz quando correspondemos às suas solicitudes, sofre quando nos vê cair. Além do anjo guardião, que é sempre o espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos, parentes ou até pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com conselhos e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Assombravam-me as informações referentes a meu pai, que espécie de luta seriam a deles. Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos. Enlevado com dedicação maternal, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. Então, André Luiz ainda, não entendendo o amor divino, vai lá e classifica as duas como mulheres infames. E a mãe dele logo rebate, falando, filho, elas não são mulheres infames, elas são nossas irmãs. Elas estão doentes, ignorantes, infelizes. São filhas de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões só pelo seu pai, ela também intercede pelas duas. Ela quer ajudar as duas e ver as duas melhorarem. E agora ela diz que já se convenceu de ter encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração, ao coração dela. Espantou-me a grande manifestação de renúncia, pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego ao esposo, aos filhos queridos, perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora tem acompanhado o papai devotamente. Nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar para casa a fim de auxiliá-los. Minhas imensas saudades, continua com uma lamentaçãozinha aí, devem ser igualmente compartilhadas por eles. O egoísmo, querendo que os entes familiares deles sintam também a falta dele. Como deve sofrer a minha desventurada esposa com essa separação? Ele está se importando realmente com ele mesmo, se eles sentem falta dele, Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado os meus netos periodicamente, vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deve, porém, inquietar-te com os problemas de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Então, é preciso meditar, é preciso crescer, é preciso evoluir em pensamento, entregar tudo isso, mudar o nosso padrão mental, condicionar o nosso pensamento antes que a gente possa trabalhar nas soluções. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se. Delicada, a palestra estendeu-se, ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação.
onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Então aqui a mãe dele, mostra para ele que agora ela está ali se preparando para voltar para a Terra. E ela ainda precisa de ajuda, de recursos fluídicos para a jornada de regresso, porque ela já está numa órbita mais evoluída. Então ela precisa dessa ajuda para poder se materializar e voltar a esse padrão terreno, para que ela possa assumir novamente um corpo. E ela precisa também agradecer ao ministro pela oportunidade que ela teve de visitar o filho. Então, terminando aqui o capítulo, com esse beijo e essa despedida. Antes de terminar, como eu fiz na outra apresentação, eu gosto sempre de ler um poema, alguma coisa relacionada ao assunto que nós estudamos. Hoje eu tenho aqui um poema, mais uma vez, do Braulio Bessa, que fala sobre a mãe. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho, se eu mereço um amor tão puro e forte, se foi Deus, destino ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho, aí chega você com esse jeitinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar. Não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seriam bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você, pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar, que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo, se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria um bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes que eu tirei o seu juízo, pelas vezes que estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar. Só se pode sentir, bem lá no fundo. Se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seriam o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seriam o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços, por ser lar e por ser lida, por ser 1000 em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. Poesia para as Mães, autor Braulio Bessa. Muito obrigado a todos pelo estudo de hoje. Vamos então realizar a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo mais uma vez essa oportunidade que tivemos de estar juntos, agradecendo o amparo que nos foi dado pela espiritualidade amiga, ajudando no transcorrer desse estudo, ajudando na compreensão desse conteúdo, agradecendo mais uma vez a Deus por estarmos vivos e tendo essa oportunidade de passar por todas as nossas provações, enxugando tudo aquilo que deixamos pendente, reatando nossos laços, desatando nós e evoluindo. Obrigado, Deus, e que tenhamos todos uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus.